Fala galera, beleza? Professor Alex aí de Geografia. Vamos para mais uma aula hoje. A gente vai trabalhar hoje, galera, Amazônia. Vamos entender ali as condições climabotânicas. Qual é o nosso objetivo aqui? Primeiro é você identificar a biodiversidade da Amazônia, saber as principais características da vegetação, e depois vamos analisar, né, quais são os impactos ambientais que a Amazônia, né, ou a região norte ali como um todo, ela acaba sofrendo. Bom, falando agora sobre a vegetação. A gente sabe que ali dentro da região norte brasileira, a gente tem a floresta amazônica, tá? Que é uma típica floresta equatorial, exatamente pela posição da linha do Equador. É uma região que tem a maior biodiversidade, legal? Agora, preste atenção numa coisa. A Amazônia, ela não está somente dentro do território brasileiro, tá? Dentro do território brasileiro, representa 60% da Amazônia. Os outros 40% passam ali pela região, né? Na verdade, por alguns outros países, Equador, Colômbia, Bolívia, Guiana, Suriname, Venezuela e a Guiana Francesa também. Legal? Qual é a principal característica da vegetação, né? Primeiro, é uma vegetação densa, né? Ela tem uma característica de ser latifoliadas, que são folhas largas, né? Perennifolhas, que são folhas que se desenvolvem ali com bastante umidade, né? Você também tem as vitórias régias, as higrófilas, que são esses tipos de vegetações que vão se desenvolvendo em ambiente com bastante água. Tá? Uma coisa interessante é você notar os estratos vegetais da Amazônia. E aí na figura exemplifica exatamente o que seriam esses estratos, né? A gente tem 3 níveis de estratos, consequentemente de relevo da Amazônia, né? A região que a gente está vendo aí como com água, né? Essa região mais azul, a gente chama de Mata de Gaiapó, né? Que geralmente é aquela região inundada da floresta amazônica. Tá? E aí tem as suas características vegetacionais, as próprias vegetações higrófilas, são todas vegetações que se adaptam aí a essas condições de umidade. Já essa faixa amarela que vocês estão vendo é o que a gente chama de mata de várzea. Tá? A mata de várzea ou a área de várzea é aquela região ali onde você, em períodos de cheia, né, de cheia do rio, períodos de inundação do rio, essa água ela pode chegar até essa área de várzea. Tá? Consequentemente, a vegetação ela não vai ser uma vegetação tão alta assim, como de costume da floresta, cerca de 60 metros de altura a árvore, mas vai girar em torno ali de 30 a 20 metros. Tá? E essa parte mais rosada que vocês estão vendo é o que a gente chama de mata firme da floresta amazônica. É onde, de fato, a água não chega. Tá? É uma área relativamente seca da floresta amazônica e é onde está as maiores proporções de árvore, né? Proporções no sentido de altura. Tá? Chegando aí a 60 metros de altura. Legal? Bom, uma coisa interessante é que toda essa biodiversidade da floresta amazônica, né, essa relação que ela tem com o seu meio físico, o meio biótico, o próprio meio abiótico, né, carece de uma preservação. E aí no Brasil a gente tem uma lei que vai regulamentar isso, que é o Código Florestal. O Código Florestal ele vai regulamentar as áreas de preservação permanente, né? Ou seja, são aquelas áreas em que elas são utilizadas para preservação, né? E aí você tem algumas classificações dentro desse Código Florestal, né? Que regiões de uso sustentável, regiões de proteção integral, enfim, são várias classificações dentro desse Código Florestal. O que você precisa entender é que existe uma lei que vai regulamentar a preservação não só da floresta amazônica, mas de como todas as áreas florestais do Brasil. Né? A gente fala da Amazônia porque é a maior e a principal. Legal? Então essas são as principais características da vegetação. Falando agora do clima da Amazônia. Né? A Amazônia está localizada na região norte, né, do Brasil, mais próxima ali da linha do Equador. Se é próximo da linha do Equador, recebe bastante radiação solar. Se recebe bastante radiação solar, você tem bastante calor. Se você tem calor, consequentemente você tem bastante disponibilidade de umidade, né? Exatamente pelo processo de evapotranspiração também. Então, o tipo climático é o clima equatorial. Legal?
Bom, essa região vai sofrer influência ali, sobretudo o clima da Amazônia, pela ZECIT, que é a zona de convergência intertropical, né, levando umidade, pela MEC, que é a massa equatorial continental também, tá? E a MEA, que é a massa equatorial atlântica. Todas essas massas de ar, na verdade, elas vão acrescentar em relação à umidade para o clima da Amazônia, o que vai favorecer os altos índices pluviométricos, né? Girando em torno aí de 2.000 a 4.000 milímetros anuais. Tá? A temperatura vai variar entre 25 a 28 graus. Você tem uma amplitude térmica diária alta, né? Enquanto que a anual ela é um pouco reduzida, ou seja, a inversão de temperatura, a diferença entre a mínima e a máxima, ela é um pouco diferente. Tá? Por você ter um grande índice de pluviosidade, você consequentemente vai ter uma grande rede hidrográfica, né, que são ali a formação de rios. Além disso, você tem também um tipo de chuva característico dessa região, que são as chuvas convectivas, né, ou as famosas chuvas de verão, que é aquela chuva em que você tem um calor durante o dia todo, altas taxas de evaporação e evapotranspiração, que é o processo de evaporação pela vegetação, e aí chegando ali no fim do dia, né, no fim de tarde, você tem toda essa chuva se precipitando rapidamente, é o que a gente chama de chuvas de convecção. Aí do lado, galera, eu coloquei um gráfico do clima, que a gente chama de pluviograma ou climograma, né? Pode aparecer dessas duas formas. E aí é importante que vocês saibam analisar esse gráfico, né? Essas barras azuis representam as taxas de precipitação por ano, né? Do lado direito ali a gente tem as taxas de temperatura, né, que vai de 0 a 30 graus, e do lado esquerdo a gente tem a quantidade de chuva em milímetros, né, que vai de 0 a 350 milímetros. Essa barrinha vermelha é a linha de temperatura média, né, do anual. Então, você pode ver que ela vai passar ali pelos meses. E aí a gente pode tirar algumas conclusões desse gráfico, né? Só por ele eu já consigo identificar que é o clima equatorial. Como isso? Porque eu consigo ver chuvas bem distribuídas ao longo do ano, né? Claro que você tem ali os meses de janeiro, fevereiro, março, abril, né? E até maio mesmo, com altos índices de chuva, enquanto que ali junho, julho, agosto, isso começa a cair, que é exatamente o período do inverno. Ou um fenômeno muito importante que tu precisa saber sobre o clima amazônico, sobre a região amazônica, sobretudo a floresta, é o fenômeno dos rios voadores, né? Você tem a influência da massa equatorial atlântica, né, levando umidade ali para a floresta amazônica, as altas taxas de evapotranspiração que a floresta vai lançar para a atmosfera, são volumes de águas enormes, né, o que vai formar ali um grande volume de água também. E aí o que é interessante é que todo esse volume de água, né, através da MEC, massa equatorial continental, ela vai se dirigir para a região sul e sudeste do Brasil, né? Isso é um fenômeno muito interessante e que pode estar sendo ameaçado pelo processo de desmatamento da Amazônia. Uma vez que você desmate, tira a cobertura vegetal, você perde aí esse poder de evapotranspiração. Legal? Já o processo de lixiviação no solo da Amazônia, né, é bem característico de regiões que têm alto índice de pluviosidade. E nós vimos aqui que na Amazônia a gente tem índices volumétricos, né, em relação à chuva, ou seja, chove bastante. E aí pensa comigo, uma vez que chova, né, precipite aí, essa água ela vai atingir a superfície e vai infiltrar. No momento que ela infiltra, ela vai começar a escoar para a parte mais baixa. Legal? Então vamos lá. Esse momento de escoamento vai levando todos os nutrientes, o que vai deixar aquele solo infértil, né? Então a lixiviação é exatamente esse momento que a água carrega todos os nutrientes. Tá? E aí veja, num segundo momento, né, alguns nutrientes vão permanecer naquele solo, sobretudo os minerais que são mais resistentes, que são mais pesados, né? Que são os minerais metálicos, o alumínio e tudo mais, tá? O ferro. E aí veja, água com metal, com ferro, vai causar o quê? Um processo de ferrugem. É o que a gente chama aí de laterização. E aí você imagina, né? Eu tenho aí a retirada da cobertura vegetal,
choveu, carregou todos os nutrientes, né? E aí em outro dado momento eu tenho aí esses minerais metálicos entrando em contato com a água. É o que vai dar ferrugem no solo, né? Fica com aquela coloração meio ferruginosa. A esse processo a gente chama de laterização. Agora vejam bem, a gente sabe que na Amazônia é uma região de floresta, né, com bastante vegetação. Essas folhas elas começam a cair no chão, né, vamos dizer assim, no solo. E aí se junta ali com restos de animais, né, de outros vegetais e tudo mais. É o que vai formar isso que vocês estão vendo aí na imagem, é o que a gente chama de serrapilheira, né, uma camada de folhagem com restos de animais e vegetais, né. Com o tempo isso vai entrando em decomposição, né? E aí, com o processo de decomposição, vai fertilizando o solo, né? Vai dando ali matéria orgânica para aquele solo. Então, a todo momento, né, fica aí esse equilíbrio entre o processo de lixiviação, laterização e o processo de decomposição. Legal? Bom, outro fenômeno que vai acontecer ali é o de assoreamento dos rios, né? E aí se refere ao processo de terra caída. O que é o processo de terra caída, né? Pensa nas margens do rio, tá? Eu não tenho vegetação nas margens desse rio. E o que vai acontecer? Quando eu tenho um período de cheia, né, de inundação, a água vai criar um processo erosivo, vai estar escavando as margens desse rio e todo o sedimento que ele vai estar retirando da margem vai estar se deslocando e se concentrando no meio desse rio, no leito desse rio, né? E aí, consequentemente, com o tempo, o solo desse rio, né, ou seja, o chão desse rio, ele vai aumentando, né? Isso é o processo de assoreamento. E aí, sobre o relevo da Amazônia, né? A gente já estudou um pouquinho sobre ele quando a gente falou de bacias hidrográficas e vimos que ali tem a predominância de baixas altitudes, né? E aí esse mapa ele demonstra isso muito bem para a gente. Vamos lá, vamos identificar as características desse mapa. O que a gente está vendo aí de um salmão mais escuro seria as áreas de planalto, né? E aí destaca ali os planaltos da Amazônia Oriental, planalto da Chapada dos Parnaíba, Chapada dos Parecis, residuais norte-amazônico, residuais sul-americano, né? Dá uma olhadinha aí na legenda que tem a numeração. E aí lá na imagem, né, no mapa, você consegue ver um número também bem pequenininho. Então, identifica essas áreas de planalto. A depressão seria esse salmão mais claro, né? E aí, veja, são as áreas de depressão que predominam ali na região da norte, né? Sobretudo do Brasil. E esse verde seria as áreas de planície, né? E aí eu destaco uma para vocês, que é a planície do Rio Amazonas. Essa que vai aí no sentido oeste-leste. Legal? É isso que está correndo aí, parece bem a feição de um rio. E aí no mapa de baixo a gente está vendo que é um corte, né? Um corte aí do ponto A ao ponto B. Ou seja, lá do Planalto Residual Norte Amazônico até o Planalto Residual Sul Amazônico. Estou olhando isso na legenda, tá, galera? Está lá no primeiro mapa, uma linha em vermelho e está do ponto A ao ponto B. E aí no ponto A está o número 4, que é o Planalto Residual Norte Amazônico, e no ponto B está o número 5, que é o Planalto Residual Sul Amazônico. E aí ele está mostrando exatamente esse corte de A a B na figura abaixo, né? Então a gente consegue ver as áreas de planalto, as áreas de planície, né? E no meio ali a gente tem a planície do Rio Amazônico. Tá? Sobre a hidrografia, a gente já falou muito bem disso na última aula, né? E a gente viu que na região norte do Brasil, ali sobretudo, a gente tem a maior rede hidrográfica do Brasil, né? Destaque aí para o Rio Amazonas. A gente tem os seus afluentes, que são rios de planalto, e tem um grande potencial para a geração de energia elétrica, né? A hidrografia da Amazônia abarca ali também a bacia Tocantins-Araguaia, tá? Enfim, se vocês tiverem alguma dúvida sobre isso, volta lá no último vídeo que a gente falou bastante. Esse mapa aí é só para deixar mais claro, né, a espacialização da planície do Rio Amazonas e vocês entenderem os seus afluentes, tá? Bom, galera, finalizamos por aqui. Até a próxima.